Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre os hormônios da felicidade. São substâncias químicas que balanceiam no nosso corpo o nosso humor, o nosso bem-estar, a nossa disposição. Nós vamos falar sobre maneiras simples de ativar os hormônios no nosso corpo. Para isso, eu recebo hoje o Dr. Júlio Palazzo, que é nutrólogo e gentilmente aceitou o nosso convite para essa conversa boa sobre felicidade, os hormônios da felicidade. Doutor, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar no teu programa. Eu espero poder elucidar várias dúvidas. Ah, sim, olha, eu achei esse tema super interessante quando eu comecei a pesquisar. E eu acho super importante, porque eu acho que uma das maiores buscas do ser humano é a felicidade. Sem dúvida. E a gente conhecer o nosso corpo, saber que nós temos essas substâncias químicas que podem nos ajudar, eu acho que já é um belo caminho. E assim, para a gente começar a nossa entrevista, quais são esses hormônios que têm relação com a nossa felicidade, o nosso bem-estar? Olha, eu sempre classifico para todos os pacientes o seguinte, que, por exemplo, temos um hormônio chamado serotonina. Ele é fundamental para o nosso organismo, né? A serotonina é bem conhecida porque ela está envolvida no mecanismo da depressão, certo? Mas ela estabiliza o humor, ela dá o bem-estar para nós, evita que tenhamos alterações da temperatura corporal, por exemplo, também estabiliza a temperatura do corpo. A serotonina está envolvida no mecanismo do apetite nosso, tá? Então, no geral, apenas um hormônio desse, um neurotransmissor que é a serotonina, ela provoca várias sensações boas no organismo e ruins também. E ruins certo? também. E o que é interessante, que poucas pessoas sabem, né, é que é um hormônio produzido 95% dele no intestino e também liberado pelo pâncreas. O pâncreas é uma novidade, até então não se sabia dessa liberação da serotonina pelo pâncreas. Aí conseguiu-se fazer aquela estreita relação da serotonina com a obesidade e pessoas diabéticas. Né? Olha. E então você começa a envolver que apenas um neurotransmissor está envolvido, olha, produzindo 95% no intestino, Jaqueline, ele também é liberado pelo pâncreas, junto com a insulina, controla o humor nosso, o bem-estar, o prazer, a saciedade, que é a vontade de comer, né? E ainda por cima se transforma na melatonina, que é o hormônio do sono. Olha a importância desse hormônio em si, né? Como ele é atuante. Sim. E quando você fala que uma pessoa está tomando um antidepressivo, a maioria de cada 10 antidepressivos, 9 são chamados de recaptadores de serotonina. Eles pegam a sobra da serotonina para deixar essa pessoa de bem com a vida. Você entendeu? Mas é assim que funciona então a medicação. Sim. Mas como que ela sabe que está sobrando serotonina? Isso, exato. Como? Não é verdade? Aí você começa a se deparar. Na nutrologia, nós deparamos com essa pergunta sempre. E por isso nós começamos a fazer através de exames bioquímicos a dosagem de serotonina. E aí é um exame de laboratório, de sangue? Exatamente. Pode fazer pela urina também. Então você consegue ter uma definição melhor de como você vai agir com esse paciente. Se a busca da felicidade dele está na serotonina, opa, então nós vamos descobrir através de um exame e vamos fazer essa complementação, suplementar essa substância para ele. Você entendeu? Com a medicação. Com medicações ou, como posso te dizer, os hormônios são formados a partir de, nós chamamos de aminoácidos. Uma cadeia de aminoácidos forma um hormônio. O que é um aminoácido? Quando você digere uma proteína animal ou vegetal, ela vai ser digerida em peptonas, que são proteínas, vai ser digerida em aminoácidos. Então, uma proteína digerida forma aminoácido. Uma cadeia de aminoácidos forma um hormônio. Certo? Certo. A serotonina é formada pelo triptofano, que é um aminoácido que está existente, por exemplo, no chocolate amargo. Ah, o que é 70%, 80%, Isso. não aquele docinho, Não. aquele outro. Quanto mais amargo, mais cacau, maior nível de triptofano existe. Tem na banana, tem nas nozes. Então você consegue, através de uma alimentação mais adequada, por exemplo, melhorar os níveis de serotonina para esse paciente. Porém, se ele tiver com níveis muito rebaixados, nós temos que fazer através, às vezes, até de injeções dos aminoácidos para poder subir e elevar para que ele se sinta melhor. Olha a importância da serotonina, então, no organismo. Nós estamos falando da serotonina só de um, por enquanto, a Exatamente. serotonina que o doutor tá passando para a gente. Ela é um neurotransmissor muito importante. Como eu estou te falando, de cada 10 antidepressivos, 9 mexem com ela. Mexe com ela. Se você pegar remédios para emagrecimento, praticamente todos hoje que tem no mercado nacional, como a sibutramina, a locarcerina, são remédios que agem aonde? Na serotonina. Sim. Entendeu? E a serotonina tem assim uma faixa de idade que ela pode estar sendo bastante produzida ou menos, ou não? Como é que é? Esse aqui é um dilema muito importante, né?
que nós vemos hoje pessoas que têm jovens com um quadro depressivo, né? Exato. E só que às vezes tem um diagnóstico, às vezes não é serotonina, é um outro neurotransmissor que eu vou te explicar depois, que é a dopamina. Mas você pode, você consegue às vezes entender que por ser um hormônio produzido 95% no intestino, existe às vezes doenças genéticas do intestino que faz com que ocorra uma baixa absorção e produção de serotonina. Uma delas é a chama doença celíaca, que é do glúten. Ah, do glúten. Você entendeu? Que até então, até 2011, não tinha diagnóstico através de exames laboratoriais. Aí descobriram os exames laboratoriais para o glúten, em 2011. Só temos 9 anos de exame nos laboratórios, né? Que é um teste genético, que você faz pelo sangue. Então, você consegue, de repente, associar uma depressão em pessoas jovens com uma doença pré-existente, que é de nascença, claro que no caso é genético, né? Onde você consegue, através de exames, identificar se existe ou não esse problema, que existe comumente no consultório. Tá? Sim, corriqueiro, rotina. Exatamente. Então, você começa a identificar essas situações, por exemplo, de uma depressão. Tem idade? Olha, se for uma pessoa muito jovem, eu dou essa dica, muito jovem, a pessoa tem que buscar se existe uma doença genética pré-existente do intestino. Você entendeu? Olha só. Que possa ser uma das causas da má absorção, que é a doença celíaca causa isso, consequentemente não absorve esse aminoácido, não produz direito a serotonina no intestino e, consequentemente, ocorre o quadro depressivo em seguida. Os picos de serotonina é possível ter com alguma outra coisa além de alimentação ou medicação? Relação sexual. Relação sexual também? Também. Olha só. Tá? Agora, o esporte libera? Não. Esporte e exercício físico, não. Não. Entendeu? Não. Então, você vê como que existe várias... não, vou liberar serotonina. Não, não vai liberar serotonina. Você está entendendo? Fazendo tal coisa. É realmente nessas situações. Nessas situações. Entendeu? Doutor, e quais os outros, então? Então, vamos lá. Da serotonina. Aí, vou voltar, você falou agora, é interessante, você me perguntou se tem a idade dessa questão da depressão, né? Olha, eu vejo hoje no consultório que pessoas mais jovens não têm déficit de serotonina, têm déficit de dopamina. A dopamina. Dopamina é um hormônio produzido numa glândula chamada suprarrenal. Essa glândula é desse tamanho e fica em cima dos rins, bem pequenininha. E ela produz uns hormônios bem conhecidos. Tem a adrenalina, noradrenalina, dopamina, o DHEA, o cortisol. Então, são hormônios interessantes, que são vários hormônios importantes para o organismo. Mas a dopamina em si, em pessoas jovens, o que faz a dopamina? Ela dá motivação para o ser humano. Ah, motivação. As pessoas que estão desanimadas, então, olha, sem disposição para nada. Sintomas do déficit de dopamina. Fadiga, falta de energia, cansaço, perde prazer pelas coisas. Olha, puxa, eu comprei um carro novo, legal. Não tipo vê assim, brilho colorido em nada. Não se manifesta uma alegria, né? Tanto faz, apático. Baixa da libido na mulher, no homem não, mas na mulher sim. Falta do desejo sexual na mulher é muito comum pelo déficit de dopamina, né? Também ela envolve o mecanismo da concentração e da memória, tá? E às vezes as pessoas sentem uma sensação de desespero quando tem o déficit dela. E é interessante que a dopamina em si é um neurotransmissor também dosado pelo sangue. Você consegue fazer a dosagem através de exames de sangue e você consegue fazer a reposição dele através de um outro aminoácido. Esse é a tirosina. Então, como eu te disse, todos os hormônios são produzidos a partir de uma cadeia de aminoácidos. Sim. Então, a nutrologia vai buscar essa situação, buscar a causa desse problema e fazer essa reposição. Então, as pessoas mais jovens têm um déficit de dopamina, né? Perde a motivação. Hoje, você vê muita questão de começa a fazer uma faculdade, depois para, vai fazer outra faculdade, entendeu? Não se achou ainda, né? Então, aí vai ficando desmotivada, acha que está deprimida. Não, está apenas com déficit de motivação. Pode ser um déficit de dopamina. E quando tem, a gente atinge uma meta de algo desejado, é que a dopamina... A sensação É a sensação sim. dela? É uma delas, exatamente. Eu não tinha pensado nisso. Essa pergunta você me pegou agora, mas Mas mais ou menos isso, que ela dá essa sensação de realização, objetivo e realização. Tal. Como essa? Sim. Consegui essa entrevista, eu queria tanto fazer sobre os hormônios da felicidade, consegui trazer o Dr. Júlio, eu fiquei super contente. Então, é essa sensação. Então, é muito legal o seguinte, que você consegue, e é o que eu acho mais importante, que eu sempre falo, dosando pelo sangue. Você fala, olha, você tem alguma dúvida? Dosa, faz exame, né? Porque é muito comum hoje o chute. Fulana está tomando tal remédio, é legal, me sentiu bem, vou tomar também. Você entendeu?
Aí você e não acaba vai provocando. na raiz do Olha, problema. eu vi vários casos de doenças provocadas pelo excesso de remédio. Sim, Vou dar um exemplo. A pessoa que toma mais que um recaptador de serotonina para depressão, ela pode fazer a chamada síndrome serotoninérgica, que é excesso de liberação de serotonina no sistema nervoso. A pessoa começa a ter tremores, começa a ter falta de ar, você entendeu? Sudorese, sensação às vezes da diarreia, às vezes prende o intestino. E alguns casos pode chegar até da alucinação, escutar a voz e já vão achar que está com esquizofrenia. Aí vão tomar remédio para esquizofrenia. Sim. Na verdade, é o efeito colateral de uma medicação. Eu vejo constantemente isso no consultório. Que quando você faz uma dosagem do exame, você fala assim, puxa, esse paciente não poderia estar tomando essa medicação em si. Né? Por isso que eu sempre friso, para todas as vezes que eu vou falar sobre algum assunto, eu falo, olha, vamos dosar pelo sangue. Primeira coisa. Não vamos deixar... Porque não tem... Se existe esse exame, por que eu não vou fazer? Por que não fazer? Se os convênios cobrem, e mais particular é muito caro, custa R$40. Sim. Você entendeu? Aproximadamente 45, 50. Então, quer dizer, são exames baratos, até na rede particular, né? Mas os convênios também cobrem. E que né? vão medir essas substâncias Então, químicas tão importantes, que interferem Sim. tanto no nosso bem-estar. E que você consegue, já que ele inicia, fazer a reposição adequada. Correto. E um tratamento desse, de uma pessoa que está, ou dopamina, ou serotonina, demora quanto tempo? É coisa de longo prazo até a pessoa... Não são tratamentos demorados. O que depende é se o quadro já está tomando alguma medicação errada a longo prazo. A longo prazo. Você entendeu? Quando você pega, por isso que eu falo, às vezes você pega uma pessoa jovem, puxa, pode ver, hoje 90% é déficit de dopamina. Pouquíssimos é caso de serotonina, principalmente só se for genético, mas fora isso, você entendeu? Então é interessante você fazer essas situações porque as pessoas começam a se entender. Né? Sim, isso, se conhecer, a se entender. Começa a se entender, porque eu tenho um paciente que falou, doutor, é o seguinte, eu percebi que o meu exame está melhor, estou me sentindo melhor e agora eu estou buscando mais outra coisa, entendeu? Olha! É assim que funciona. É assim. E agora, você tinha falado da melatonina, responsável pelo sono, ela também é importante? Melatonina é importante, mas é perigosa. Por quê? Olha, a melatonina estava proibida no Brasil, já fazia mais do que uns 15 anos que já estava proibido, 15 a 20 anos aproximadamente, né? E foi liberado recentemente, faz 1 ano e meio, 2 anos, né? Quando você dá um produto pronto para o teu organismo, ele faz nós chamamos de feedback negativo. Se dá pronto, vou parar de produzir. Você entendeu? Entendi. A melatonina é um hormônio que vai perdendo em torno de 2% ao ano após os 40 anos, 35, 40 anos. Por isso que o déficit maior é em idosos. Por isso que a dificuldade de dormir com o Sim, passar da idade vai piorando, certo? O idoso acorda mais cedo. Sim, exatamente. Aí, o que acontece? Nessa situação, se você faz uma suplementação de melatonina num paciente jovem, tá? Ele pode fazer um feedback negativo para parar de produzir. Só que esse feedback negativo é feito, essa parada de produção é feita em cima da serotonina, porque é a serotonina que se transforma em melatonina. Aí você pode criar daí uma outra situação, uma ansiedade, uma alteração de peso, do humor, uma alteração do próprio sono em seguida, que para de ser feito, para fazer o efeito. Tanto é que é muito raro eu receitar melatonina pela dificuldade que o paciente tem de entender que tem que começar com uma dosagem de 0,3, ele falou, mas na farmácia tem de 10 miligramas. Olha. Você entendeu? Mas as pessoas já começam com dosagens elevadíssimas, né? E isso, no futuro, com certeza vai causar algum dano. Porque né? o sono é algo muito importante para a gente. Né? É o que nos reconstrói. É a recarga do celular noturna, né? É a recarga. Você poder falar o dia inteiro no outro dia. Poder falar o dia inteiro. Você entendeu? Então, quer dizer, se você começa a utilizar uma medicação que nem a melatonina, que eu não recomendo o uso, viu? Particularmente, eu não recomendo mesmo, justamente por isso. Pela dificuldade de se acertar a dose e o uso indiscriminado que acaba ocorrendo com os pacientes. Sim. Sim, então a recomendação do doutor, então vamos prestar atenção, vamos ficar alerta. Tem que ter Às vezes muita onda tem que ter uma orientação médica, viu? Sem orientação, é o vizinho, é a irmã, é o parente. A moda nós estamos com um modismo muito grande, né, de uso de suplementos, né? Às vezes a pessoa nem repôs o que necessita, já está fazendo um suplemento daquilo, né? Então, quer dizer, é muito ruim essa situação da suplementação hoje sem acompanhamento médico. Sim. Doutor Júlio, tem GABA
também. O GABA. Outro, é o GABA, outro hormônio. O GABA chama ácido gama-aminobutírico. Esse não é, assim, se a gente for pensar de nomes assim, a gente até nem ouve né? muito, né? Sim, poucas pessoas falam sobre o GABA, né? Por que ele é importante? O GABA, tudo o que acontece, por exemplo, adrenalina, serotonina, dopamina, são neurotransmissores excitatórios do cérebro. O GABA, ele é o inibitório. Ele regula isso. Ele é um controlador do humor. Do humor? É. Então, pessoas que têm muita uma situação de ser mal-humorada, às vezes irritada, nervosa, às vezes agressiva, né, explosiva, né? São pessoas que podem ter o déficit do GABA. Ah, faltar o GABA. Falta, que faz essa regulação dessa inibição do cérebro. Então, consequentemente, o GABA é formado a partir de um outro aminoácido. De um outro aminoácido. Chamado glutamina e a taurina, principalmente. A taurina tem fala muito para bebidas, isso. assim. É que no Red Bull tem cafeína, ela estimula tem o cafeína. cérebro. Não, tem cafeína ela tem que a cafeína que estimula o cérebro. E a taurina para descansar. Então, a taurina, já ouvi, concentração, para estudar, fazer prova, umas porque coisas ele assim. tira essa excitação excessiva do cérebro. Olha, o chamado distúrbio do déficit de atenção, por exemplo, é uma situação onde tem um déficit parcial do GABA. Olha. Aí tem esse déficit de atenção, dificuldade de aprendizado, no adulto, na criança, entendeu? É um déficit do próprio GABA, né? Então, você pode também dosar o GABA pelo sangue. Pode dosar. Uhum. E a alimentação pode ajudar a esse hormônio a ser ativado? Na alimentação é muito difícil. Na alimentação é difícil? É difícil. Porque você entraria na situação dos chás, né? Por exemplo, que a teanina pode formar taurina. A teanina tem no chá verde. Sim. Só que o chá verde tem que ser tomado em jejum, não pode ser tomado antes de refeição. Que poucas pessoas sabem disso. Né? Ele tem que ser o primeiro porque ele não compete com muitos minerais na absorção. Então, esse fator nutricional é muito importante, porque você toma uma coisa achando que vai te fazer bem e ela está te roubando nutrientes que vai prejudicar, no caso, do tratamento. Ah, entendi. Mas aí, o GABA como estabilizador do humor é perfeito. Ele é perfeito. Tem as pessoas, muitos médicos utilizam algumas formas de tentar aumentar o GABA, né, através de usar de anticonvulsivantes, como topiramato, alguma coisa assim que vá... o Lamitor, Depaquene, Depacor, são remédios que para evitar crise convulsiva, né? Porque o déficit do GABA provoca convulsão. O déficit total dele provoca convulsão. O déficit parcial, déficit de atenção, né? E um pouco de déficit deixa a pessoa irritada, agressiva, nervosa. Fomos bom dia por quê? Nossa, entendeu? Que limites, assim, né? Sérios. Então você consegue, através de exame, detectar essas situações e colocar em prática o tratamento. Quando o senhor disse essa questão do mau humor, hoje não é muito difícil as pessoas ficarem mal-humoradas. A crise do trânsito é o principal. É o trânsito, é uma loucura. Sim, isso. Exatamente. É um estresse total, social, de convivência familiar, de tudo. Por isso que a união você sabendo entender esses neurotransmissores, você consegue fazer um tratamento correto para esse paciente. É um estrago total na vida da pessoa se ela tiver com esses desajustes no humor. Por isso que eu sempre falo, é importante dosar, porque você consegue a partir daí ter um caminho a seguir. Sim. Sim. E a noradrenalina? A noradrenalina também é produzida na suprarrenal, que é a glândula pequenininha em cima dos rins, que produz a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina, né? A noradrenalina está envolvida mais no sistema da alimentação, tá? E ela também é a questão do humor também e da depressão, né? É interessante o seguinte, para me falar sobre a noradrenalina, que eu comentei agora há pouco que o remédio para emagrecer, a sibutramina, por exemplo, ele recapta a serotonina, mas recapta a noradrenalina também. Também. Tá? Porque ela é envolvida no mecanismo também do peso nosso, do controle do apetite, tá? O principal é a serotonina, mas ela também está envolvida nisso. Então, quer dizer, ela tem esse papel importantíssimo nessa questão da depressão e na questão da alimentação nossa também, tá? É um hormônio também dosado pelo sangue, importante para o organismo, e é formado também a partir da tirosina, que é o mesmo aminoácido da dopamina. E também da fenilalanina, que é outro aminoácido. Quer dizer, a gente consegue dosar e fazer esse controle normal. Controle normal. E a questão da alimentação, tem alguma coisa que pode ser feita? Atitudes simples também, ou atividades? Não, é que... Não tem? Não tem. É que ela... Você tem ideia, às vezes você pega um refrigerante à base de cola, que nem a Coca-Cola, por exemplo, ela também ajuda, tem fenilalanina. E fenilalanina ajuda a produzir noradrenalina, por exemplo, mas vai mandar a pessoa tomar Coca-Cola.
para controlar a obesidade? Não, tem jeito. aí não dá. Aí... Não tem jeito, né? Então você tem que pegar e fazer uma coisa mais natural e fazer uma cápsula manipulada ou alguma injeção em si. Sim. Qual o outro hormônio que o senhor elenca como importante para esse nosso bem-estar? Eu acho que a adrenalina ela é importante. A adrenalina. Por um motivo muito lógico até. Ela dá a reação de luta e fuga. O que é isso? É o famoso, a gente brinca, você está com o braço quebrado, num acidente, você vai pegar teu filho no colo com o braço quebrado. E não vai sentir que o braço é quebrado. Essa é a adrenalina, né? Só que ela em excesso também pode gerar o pânico. Você entendeu? E o pânico é uma situação muito ruim. Então, o fato de a gente dosar a adrenalina é importante para você controlar essa situação da pessoa não entrar em crise de ansiedade aguda, de sudorese, de pânico, de medo, né? Então, ela é importante para ser regulada a fim de você poder ter um equilíbrio mental desse paciente. A síndrome do pânico é algo recorrente, as pessoas têm falado muito nisso, inclusive é um Saúde em Foco que eu quero fazer, quero convidá-lo para participar, para a gente falar bastante da síndrome do pânico. Perfeito. Então, tá ligado com a adrenalina. Então, essa coisa, essa da fuga, ela altera os batimentos cardíacos? Sim, taquicardia, olha, ansiedade, angústia, taquicardia, que é disparar o coração, né? Suor nas mãos, pés, mãos com frios, formigamento na extremidade, formiga lábios, tremores, altera o ritmo intestinal, altera o humor, isso é adrenalina. Emoção forte. Sim, deixa a pessoa, né? E as pessoas que estão sempre com a adrenalina, elas estão sempre estressadas, ao contrário, estão sempre estressadas, né, pilhadas, como se diz, né, ligada a mil. Então tá com a adrenalina pode ser uma descarga adrenérgica. E aí faz mal. Sim, ela vai se sentir mal, ela já acorda no susto, acorda taquicárdica, entendeu? Já começa o dia já preocupada e vai gerando um ciclo, né? Quer dizer, uma descarga enorme para o organismo, para todo o nosso corpo. Sim. Doutora, a gente está chegando no final do nosso programa, uma conversa muito gostosa, rápida, leve, e a gente está falando da adrenalina. E às vezes eu trago algumas músicas aqui no Saúde em Foco e tem uma música que tem adrenalina como tema, chama Adrenalizou, que é do Vitor Clay. Então, para a gente finalizar o programa, vamos ouvir um trechinho e depois a gente comenta sobre ela. Ok. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na tua mão, na tua mão. Gostosa, música alegre, divertida, ele fala Sim. na tua mão, né? Com bastante ritmo, quer dizer, poesia utilizando a adrenalina, transformou até num verbo, adrenalizou, né? Falando, meu coração, acelerou, adrenalizou. É isso que a adrenalina provoca, sim, ela então. acelera, exatamente. Foi bem colocado. E vira poesia. Bem colocado através mesmo. da poesia vira uma música bonita. Doutor, finalizando, qual desses hormônios o senhor acha mais importante? Qual a mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador? Porque eu acho que é um assunto que às vezes a gente nem para pensar que existem essas substâncias que podem estar interferindo muito na nossa vida, no nosso bem-estar, no nosso humor principalmente. Sim, olha, eu não consigo classificar um hormônio em si como mais importante, sabe, Jaqueline? Eu acho que todos são importantes, né? Eu acho que o ideal realmente, a mensagem que eu posso deixar é o seguinte, gente, tem que dosar primeiro, né? Eu acho que eu acredito muito nos exames laboratoriais, né? Estão aí para nos ajudar a ter diagnóstico de precisão. Eu acho que essa é a mensagem principal, tá? A gente não menosprezar um hormônio mais do que o outro. Eu acho que temos que usar o conjunto deles para ter um sucesso no tratamento. E a gente às vezes pensa em hormônio, só hormônio sexual, isso não, existe uma gama dessas substâncias agindo no nosso organismo. Várias. E há especialidade médica, a médica que atua sobre isso, que estuda e que pode trabalhar. Sim. E é importante, então, às vezes a gente pensar e procurar ajuda nesse sentido, porque a gente vive, nosso corpo é um sistema, a gente vive numa sociedade de relacionamentos, louca, né? É assim o ser humano. Sim. Então, é muito importante a gente estar equilibrado, por mais que às vezes as coisas estejam difíceis. Sem e a dúvida. Felicidade a gente busca, né? A felicidade pode ser tanta coisa. Doutora, agradeço muito sua presença por ter vindo falar com a gente sobre os hormônios da felicidade. Obrigado, Jaqueline, obrigado. Estendo o convite para novas entrevistas. Ok, estarei aqui. Obrigada.
E assim a gente termina o Saúde em Foco. Hoje a gente falou sobre os hormônios da felicidade. Gostou desse programa bacana, né, com o Dr. Júlio? Se você quiser assisti-lo novamente, a gente está lá no YouTube. Nosso canal é TV Rio Preto. Você procura a playlist Saúde em Foco. Tem vários programas com temas bem legais e interessantes. Você pode aproveitar, se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. Esse diálogo que a gente continua lá no YouTube. Eu gosto muito de ler e dividir com vocês. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!